Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam estudando bastante. Eu sou o professor Wagner Vanderbroek da Unespar. Nesse vídeo nós vamos ver sobre produção conjunta. Vamos entender como é que funciona o processo de produção, os seus custos, seus coprodutos e seus derivados. Bom, então o que é a produção conjunta? É aquele que é derivado do mesmo processo, usando os mesmos recursos no mesmo momento. Então, isso pode originar produtos diferentes. Esses produtos diferentes são chamados então de coprodutos, são produtos coparticipantes no processo de produção. Nesse processo também pode existir os chamados subprodutos e as sucatas. Eventualmente pode ter perdas também. Então, quais são as características da produção conjunta? Então, não existe um único produto, sempre mais de um produto. E nenhum dos produtos pode aparecer sem acompanhar de outros produtos. Nem mesmo os custos variáveis podem ser identificados diretamente com os produtos gerados. Bom, quais são os exemplos então? A indústria petroquímica, por exemplo, exploração de gás e petróleo. A gente vai ver dois casos muito parecidos. Abatedouro, então quando se abate um animal, você tem a parte nobre das carnes e a parte mais barata. E tem também couro, que são os chamados produtos de menor valor, que podem eventualmente ser considerados então como subprodutos. Na fabricação de óleo de soja, por exemplo, você quando faz o esmagamento do soja em grãos, né, do soybean, você tem o óleo bruto e tem o farelo. Você não consegue transformar o soja em grão só em óleo ou só em farelo. Os dois vêm junto, não tem como um se dissociar do outro. Um outro exemplo também é a indústria petroquímica, que é do refino. Então, por exemplo, você pega o petróleo bruto, né, e você transforma ele em gasolina, óleo diesel, querosene e outros produtos, e você não consegue transformar o petróleo só em gasolina e só em óleo diesel. Os outros produtos, eles vêm simultaneamente. Na indústria laticínio também, fabricação de açúcar, por exemplo, a cana de açúcar, você não consegue transformar ele só em açúcar ou só em álcool, né? Vem o bagaço, então ele é um processo que vem junto, o bagaço pode ser considerado como subproduto ou sucata em alguns momentos. Bom, então, o que são os coprodutos? São os produtos principais, são relevantes em termos de faturamento, recebem os custos conjuntos deduzido o valor dos subprodutos. A gente vai entender como é que é essa dedução dos valores dos subprodutos de forma contábil. Então, no passado, a exemplo do soja, o farelo de soja, há muitos anos atrás, ele era considerado como uma sucata. Então, não tinha um comércio regular para o farelo do soja. Então, ele tinha um tratamento, inclusive fiscal diferente, uma base de cálculo do ICMS reduzida. Com o passar do tempo, ele começou a ter uma relevância e hoje o farelo de soja saiu da categoria, então, de sucata para coproduto, né? E ele é ou um subproduto. Por quê? Porque o mercado dele é bastante regular. Então, a indústria alimentícia começou a consumir bastante, então ele ficou na categoria do óleo bruto. Então, ele tem um valor bastante importante. Bom, e o que são os subprodutos então? São aqueles que têm faturamento não representativo, são baixos valores e são, em alguns casos, até insignificantes em relação ao produto principal. Só que ele tem uma comercialização normal e estável, muito parecido com o produto principal, e o custo do estoque, então, é o valor de mercado líquido. É um pouco estranho isso. Então, se eu tenho um valor de venda de um lote de um subproduto de R$100, eu vou apropriar um custo para ele de R$100. Ou seja, o subproduto não vai ter lucro, não vai oferecer lucro, né? Mas isso, quanto melhor eu vender o subproduto, apesar dele não ter lucro, ele vai beneficiar o produto principal, porque ele entra como redutor de custo. A gente vai entender um pouco mais isso quando a gente fizer a contabilização. Bom, e as sucatas então, ele não é exclusivo da produção conjunta, então você pode ter eventualmente, por exemplo, você tem uma fábrica que você tem as embalagens que você usa, quando você compra isso e você vai processar, então você pode ter papelão, você pode ter lata, pode ter uma série de outras coisas que você não consegue identificar claramente a origem do produto principal, né? Então, por exemplo, você tem lá metais que saem do processo de produção, pode juntar inclusive com metais de mobiliário, de máquinas que estão paradas, né? Então essas sucatas serão vendidas, então ela tem um custo de produção zero, nesse caso a gente não apropria custo para ele,
porém o faturamento é irrelevante. Isso deve ser tomado muito cuidado fiscalmente, porque quando a empresa, né, quer fazer algum artifício e transformar algum produto principal em sucata, né, isso pode gerar então numa multa fiscal, porque o enquadramento estaria errado. Bom, então vamos lá. Qual é o ponto de separação então do produto conjunto e dos produtos que vão seguir a fase dele, tá? Então imagine o seguinte: você tem o custo conjunto. Um exemplo, eu estou pegando soja e estou esmagando ele, soja em grãos e estou esmagando ele. Quando eu estou esmagando, o processo de esmagar, o processo de triturar esse material, ainda ele está na produção simultânea, ainda não estou fazendo ainda a separação, tá? Isso a gente chama então de fase anterior à separação, que é o início do processo, tá? Só que tem um ponto de separação. Dali para frente, eu vou colocar o óleo bruto degomado, digamos que num tanque. Tá? Esse tanque, o custo desse tanque, depreciação dele, manutenção, sistema de refrigeração, tudo vai pertencer somente a um determinado produto, que seria o óleo bruto. Já o farelo, que vai para um galpão, por exemplo, vai para um outro espaço, que tem um outro ativo imobilizado, esses imobilizados, depreciação, o pessoal que vai fazer a manutenção disso, ele é a fase posterior à separação. Então, cada um terão os seus chamados custos separáveis. Cada um recebe seu custo distintamente, que aí é a fase posterior à separação e é a fase final desse processo de produção. Bom, então os métodos de distribuição dos custos conjuntos qualquer método, então, não retrata exatamente a ocorrência efetiva do custo. Então temos que lembrar que não existe o custo perfeito, mas a gente tenta usar uma técnica o mais próximo possível da realidade. E os custos são sempre alocados de maneira arbitrária. Mas cuidado com esse arbitrário, que não pode ser, arbitrário não significa de qualquer jeito, né? Arbitrário, imagina um juiz, o juiz ele arbitra uma sentença, mas o juiz ele não pode arbitrar de qualquer forma, ele tem que estar o máximo de embasamento possível. Pode ter um erro de decisão? Pode, mas que seja pequeno esse erro para não afetar a lucratividade da empresa, devido à característica de os custos conjuntos serem indivisíveis, como eu falei anteriormente. Então, quais são os métodos? Por exemplo, o valor de mercado é um bom método para ser aplicado também, é bastante utilizado. Ele baseia-se, então, no preço de venda do produto. Então, produtos que têm um preço de venda melhor recebem uma carga maior de custo. Por exemplo, o boi, que você tem picanha e você tem o couro, você tem o pé, você tem chifre, né? Você tem uma série de outras partes que eles vão receber um custo menor. Então, esse método acaba sendo o mais utilizado na prática, contudo, em função da inexistência de outros melhores do que os métodos próprios. Então, o método dos volumes produzidos também é um método bastante utilizado, que é apropriar o mesmo valor das unidades produzidas, quer dizer, aí eu não considero, se eu produzir 10 quilos de A e 10 quilos de B, eu considero que cada um participou em 50%. Esse método não leva em consideração, então, a diferença de classificação de cada produto através da utilização de uma única matéria-prima, pois distribui os custos conjuntos de acordo com os volumes produzidos de coprodutos, subprodutos ou sucata. Esse critério acaba por apropriar custos iguais por unidades de volume elaborado. A simplicidade relativa pode ser a sua principal vantagem. Então, ele é simples no processo, mas talvez não seja tão justo quanto o método anterior. Tem a igualdade do lucro também. Então, em vez de eu olhar preço e custo, eu estou olhando o lucro dele também, que utiliza a igualdade do lucro pelas unidades, muito parecido com o anterior, e o lucro bruto dividido pelas unidades vendidas. A utilização desse método serve para simplificar a distribuição dos custos dentro dos produtos produzidos, pelo fato dos custos serem comuns e de difícil mensuração. O lucro total seria dividido pelo total de unidades vendidas, apurando o lucro unitário que seria aplicado a todos os produtos. Não é um método tão utilizado, mas ele é importante também. Tem um método das ponderações ou índices técnicos, né, que consiste em ponderar as quantidades produzidas de cada produto de acordo com o número de expedição total, o grau de dificuldade. Esse já é um critério um pouquinho mais elaborado, facilidade de venda, etc. Então, dentre outros fatores, considera também a quantidade de material utilizada, demanda de mercado, tempo de mão de obra consumida na fabricação, onde são combinados em um único valor, denominado fator de ponderação. Então, basicamente, aqui alguns produtos, né, uma tabelinha aqui para vocês olharem depois, o que são produtos, por exemplo, da cana-de-açúcar, álcool, açúcar, vinhoto é o subproduto, e sucata seria o bagaço, tá?
e alguns produtos para vocês olharem. Espero que tenham gostado e a gente vê o exercício no próximo vídeo.